Para nós, com aquele gostinho de quero mais, conferência com o pastor Marinaldo, missionário Marinaldo, sua esposa Zenaide. Ontem à noite, hoje de manhã e agora à noite, voltará à Espanha, quando? Dia 25, agora de maio, depois de 3 meses, né? Imagina 3 meses, porque isso faz parte do contrato dos missionários com a nossa convenção. O contrato é 3 meses, depois de 3 anos no campo, eles voltam e ficam aqui 3 meses deitados numa rede. Rede, hein? E eles visitam uma igreja, igreja e mais igreja e mais igreja. Na verdade, eles têm 1 mês de férias, depois de 3 anos de trabalho, e 2 meses aqui é para recompor, é para tentar recompor a prebenda, ou seja, o valor financeiro que eles recebem no campo. E por que disso? Já falei isso aqui 1000 vezes. Porque são poucos que enfiam a mão na carteira para ajudar no sustento dos missionários. Nós temos no Brasil, o último levantamento que foi feito, parece-me que nós temos no Brasil em torno de 60 e poucos mil batistas dependentes. Mas é uma parcela muito pequena. Nós temos hoje, se não alterou o quadro, nós temos 42 missionários, famílias, lá no exterior. Poderíamos ter 100, 200 famílias. É uma questão de consciência bíblica, é uma questão de consciência missionária, porque nós precisamos ir mais longe e mais rápido para alcançar as pessoas no Brasil, mas também na África, Ásia, Europa, Oceania e Américas. Que lá em cima, que na glória eterna, tenha pessoas que nós vamos levá-las para lá, através do nosso trabalho de evangelização pessoal e através da nossa cooperação com os missionários no Brasil e fora. Imagina se for possível Deus revelar para nós lá em cima: meu filho, olha, você trabalhou, você cooperou, você orou, e aqui tem 30 vidas que você participou na salvação delas. A salvação é toda de Deus, mas você trabalhou. Aí eu chego lá, Deus, meu filho, não tem um aqui, nenhum. Não tem nenhuma vida. A minha graça, a minha palavra, o Espírito Santo, o meu filho, todos trabalhamos. E não tem uma única vida que está aqui em função da sua cooperação, do seu envolvimento. Pensa nisso, irmãos. Ainda há tempo de nós trabalharmos em várias áreas ao mesmo tempo, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas também pelos trabalhos. Marinaldo é um amigo de longas datas, com a sua esposa irmã Zenaide, chamado dele desde sempre, nunca houve a menor dúvida. Ele sempre dizia para a diretoria da Convenção Nacional da CIB: meu chamado é Espanha. E ninguém o convenceu o contrário, ninguém também queria convencer o contrário, né? Então, irmãos estão lá há 16 anos, trabalhando, plantando igrejas, revitalizando igrejas, em um campo desafiador chamado Espanha. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, que não seja somente mais um culto. Nós vamos, Pai, muitas vezes acostumando com os cultos evangélicos. Nós precisamos de cultos, ó Deus, onde que o impacto da Tua graça e do Teu poder sejam tão intensos que no decorrer da semana esse impacto maravilhoso
continue, ó Deus, gerando em nós coisas profundas e que se transformem em ações pontuais em relação, ó Deus, à consciência e da ação do ID, que foi dada a todos nós. Abençoe, Pai, o teu filho, Marinaldo, a sua esposa, nesses últimos dias que eles estarão aqui, ó Deus, no Brasil. Que seja um tempo também de refrigério, um tempo, Deus, de levantar novos adotantes, que seja um tempo também de descanso, Deus. Abençoe teus filhos. Usa o teu servo mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te use, pastor, com muita graça. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor neste final de semana com vocês. E eu, pessoalmente, eu tenho sido impactado por aquilo que Deus tem falado no meu coração. Na verdade, esses 3 meses que nós passamos pelo Brasil serve realmente para... É cansativo, são muitas viagens, são muitas igrejas. Da última vez, visitei 23 igrejas e dessa vez estou numa média de 21 igrejas. E é muito intenso, mas eu digo para vocês, é renovador também. Porque a gente esquece daquilo que Deus está fazendo em outros lugares. A gente pensa que Deus só está fazendo perto de nós, que Deus só está abençoando aqueles que nós conhecemos, mas Deus está fazendo muito mais aí fora. Muita coisa aí fora. Eu passei por essas igrejas no Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, no Nordeste, e eu tenho visto muitas coisas bonitas, um mover de Deus, um despertar de Deus, mas também, infelizmente, a gente vê coisas que nos assustam, mas precisamos orar pela igreja no Brasil, permanecer em oração e pedir que Deus tenha misericórdia e que Deus cumpra a sua vontade e mobilize a sua igreja para ganhar vidas comprometidas com Ele, e também levantar muitas outras para que vá às nações e pregue o Evangelho. Deus realmente colocou no nosso coração, é verdade, durante muito tempo, eu estive, desde os meus 16 anos, Deus disse assim, eu te levarei para um lugar muito distante, onde pregarás a salvação àqueles que não conhecem. E 11 anos depois, e eu perguntava durante esses 11 anos, que lugar distante era esse? Eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba, filho na fé do pastor Félix, que foi a primeira igreja plantada no Nordeste. Tem Vitória da Conquista aí, que compete um pouco com a história, mas durante um bom tempo, 11 anos, perguntando ao Senhor, Senhor, que lugar distante é esse? Sou de Campina Grande, Rio Grande do Sul é distante, Amazonas é distante. Eu só pensava, porque o Brasil é imenso, qualquer lugar para nós aqui é distante, né? Então eu perguntava ao Senhor que lugar distante é esse. Foi no ano de 97 que Deus trouxe a Espanha no meu coração. Parecia que era a primeira vez que eu ouvia falar sobre a Espanha. Naquela data, o missionário Lacherque Johnson, que era secretário de missões, num curso intensivo de missões que estava fazendo, em sala de aula, ele começou a falar dos desafios na Espanha. Naquela época, a filha dele estava na Espanha estudando, e ele começou a comentar de todas as informações, todos os dados da Espanha. Naquela época era 0,22% de cristãos, de evangélicos na Espanha, 0,22%. E depois de alguns anos, e hoje, os mais otimistas, e eu quero estar nesse grupo, tento estar nesse grupo dos mais otimistas, diz que chegamos a quase 2% de evangélico na Espanha. A igreja cresceu, é verdade, mas existe um grande desafio, continua havendo um grande desafio. A Espanha é basicamente 4 vezes menor do que, vamos assim, em outras palavras, 4 vezes menor que o Brasil. A Espanha tem em torno de quase 50 milhões de habitantes. O Brasil já passou os 200 milhões, dos 50 milhões de habitantes. A Espanha, em números de municípios, chega a 8.135 municípios, se não me engano. 8.135 municípios. E o Brasil chega a 5.000 e alguma coisa. Não lembro agora o número exato do Brasil, mas 5.000 e alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, a Espanha, destes 8.135 municípios, apenas
700 municípios têm igreja evangélica. Apenas 700 municípios. Isso significa que, basicamente, 7.500, mais ou menos, aproximadamente, 7.400 municípios não têm, que se saiba, não existe nenhuma informação, presença nenhuma, de nenhuma igreja evangélica. O desafio é grande. Quando nós fomos para a Espanha, eu fui com meu coração cheio, alguém chama de romanticismo, né? Missionário, aquela coisa do início, né? Eu não perdi isso. Eu não acredito que eu sou um romântico nessa área, mas eu sinto uma grande necessidade. Eu dizia, aonde houver uma porta aberta para entrar, nós entraremos. Aonde Deus nos mandar, nós iremos. Nós estamos no nosso 4º projeto. Na verdade, o primeiro ano foi de adaptação, primeiro ano e meio em Madrid. Subimos a Pamplona, que é o norte do país. Aí Deus nos desafiou um projeto de plantação de revitalização de igreja, onde 7 irmãos nos clamou pedindo por ajuda. E em 2022, que nós tivemos aqui, inclusive, nessa igreja, não sei se vocês lembram, alguém lembra, nós comentamos de um novo desafio para começar uma plantação de igreja a 80 quilômetros de nós, numa cidade chamada Burgos, que é a capital da região. Na verdade, a Espanha é dividida entre regiões e também dentro dessas regiões comunidades autônomas, e dentro de comunidades autônomas nós temos as províncias. Nós estamos em uma comunidade autônoma que se chama Castilla e León, que disse que é o berço do castelhano, né? E estamos em uma província de Castilla e León que se chama Burgos, onde a capital tem o mesmo nome. É uma cidade de 200 mil habitantes. E nós estamos a 80 quilômetros de lá e sentíamos o desafio. O missionário Bertio Extro, que era secretário de missões, quando foi nos visitar em 2022, ele disse, Marinaldo, leva um novo desafio. Existe alguma necessidade próxima aqui? Existem muitas, mas tem uma cidade importante aqui, que é Burgos, a capital. Por que vocês não levam um desafio de plantação de igreja nessa cidade? Claro, era algo que nós não tínhamos pensado, e acontece que fomos com ele e com a Alzira, sua esposa, Zenaide, nós fomos os 4, visitamos, passeamos um pouco pela cidade, chegamos no Mirador e oramos pela cidade ali. E quando eu vim para o Brasil, vim com essa ideia, com essa proposta, nada claro, sem saber o que ia acontecer. E foi quando retornamos, mês de janeiro de 2023, começamos orando. É bom quando se ora, não só antes, não só depois, mas durante todo o processo. É necessária a oração, faz parte de todos esses processos nas nossas vidas. E começamos orando, desafiando a igreja de Miranda de Ebro também para orar pela cidade de Burgos, por esse novo desafio. Não sabíamos como iríamos começar, porque não conhecíamos ninguém na cidade, e a única coisa que eu pensava, vou lá e tem que acontecer um milagre. Andar pela rua, conversar com um e com o outro, quem sabe alguém, né, aparece aí, como aquelas histórias que a gente já ouviu, né, eu encontrei não sei quem, tal. Não aconteceu nada disso, né? Mas eu estava ali, estávamos orando, e faltando uma semana para terminar o mês de janeiro, um pastor me liga e diz assim, Marinaldo, tem um casal da nossa igreja que mudou para Burgos, um casal jovem, e mudaram para Burgos com 2 filhos por questão de trabalho. E eles não estão congregando. Fazia uma semana que estavam lá. Chamei, vieram à nossa casa, conversamos, ele participou do culto lá na cidade que nós moramos atualmente, Miranda de Ebro, participou do culto, e depois fomos para casa juntos, comemos, depois uma boa conversa, falando daquilo que está no nosso coração em relação a Burgos. Eu disse para eles, não tenho ideia de como vai acontecer. E falei mais ou menos da ideia que estava no nosso coração. E eles se olhavam, e eles depois comentaram comigo, dizendo assim, olha, desde outubro do ano passado, de 2022, nós estávamos orando, pedindo ao Senhor, que tínhamos um desejo de participar de um projeto de plantação de igreja, mas nós não sabíamos como, de que forma iria acontecer isso. E quando nós comentamos sobre esse desafio, eles sentiram que isso era a direção de Deus. Hoje eles continuam conosco, fazem parte da nossa equipe.
outra missionária que morava a 700 quilômetros de nós, já estava orando por Burgos e nós não sabíamos. Conhecemos e ela foi para Burgos para passear, andar um pouco, orar pela cidade. Depois foi que abriu o coração para nós e falou que estava orando por Burgos. E nós comentamos o projeto e sem pressão, sem pressionar, sem saber nada. Ela disse, nós estamos orando, eu estou orando para uma mudança de projeto. E tudo, as coisas que Deus vai fazendo, foi com que ela decidiu, então, sair de lá da cidade onde ela estava, vir morar em Burgos, e começamos com uma equipe de 6 pessoas, aquele projeto. Vocês vão ver algumas fotos que hoje de manhã eu passei, não deu para passar aqui, mas hoje à noite eu quero passar, para vocês terem uma ideia dos 2 projetos. Primeiro é Miranda de Ebro, que é foi um projeto de revitalização de igreja. Agora, em fevereiro, dia 15 de fevereiro, nós fizemos a transição pastoral, já passamos esse projeto para outro casal, que são missionários brasileiros da CEPAL. E eles estão lá trabalhando e gostaria que vocês conhecessem um pouco daquilo. São fotos, só para vocês terem uma ideia daquilo que Deus fez. Encontramos 7 pessoas, Deus fez um milagre. Nós hoje somos um grupo de mais ou menos 35 a 40 pessoas, né, na igreja de Miranda de Ebro. E nesse projeto em Burgos, já somos um grupo de 25 pessoas, que eu digo para vocês, de todo coração, um milagre de Deus também. Então, vamos, não sei se vocês já têm aí para passar. Ótimo. Então, vocês verem aqui o grupo de Miranda de Ebro. Esse é o grupinho que nós temos. Algumas pessoas não estão aí, mas esse é muitas crianças. Eu lembro que eram 7 idosos, de mais de 70 anos, alguns de 80 e pico de anos. E aí, como vamos começar? Tinha gente que chegava com criança e chegava, claro, só velhinhos e nós, e eles diziam, nosso pastor é tão jovem. Né? Eu me senti um jovem completo durante algum tempo. E aí chegava pessoas com criança, e acho que não tem nenhum trabalho com criança aqui, e eles não ficavam. Claro, nós não tínhamos criança, então precisávamos, né? E Deus foi trazendo, e hoje temos bastante criança. Então vamos passando, pode passar as fotos, aí são nossos cultos, nossas atividades, das mães. Então nós temos um grupo muito bonito, muito animado, e nos reunimos. Aí foi um período, no ano passado nós tivemos o nosso último batismo, aí na casa de um irmão, e esse é o grupinho que foram batizados, o último batismo que tivemos em Miranda de Ebro. E aqui começamos o novo projeto de plantação de igreja em Burgos. Esse é parte do nosso grupo. Essa é uma foto que não estamos todos, mas é parte do nosso grupo. Aí temos alguns da nossa equipe de trabalho. Nós não temos um local para nos reunir. Não temos condições de alugar um local, estamos orando por isso. Então, nós nos reunimos onde tiver um espaço verde ou nas casas, porque nós nos reunimos em pequenos grupos, nós chamamos de grupos de descobrimento. E esse é o nosso grupo, nós fazemos Santa Ceia fora e realizamos nossas reuniões assim. No inverno é impossível, mas no verão a gente consegue realizar. Essa casa da missionária que está conosco, nossa equipe, e alugamos uma vez ao mês um local para a gente reunir todos os grupos e fazer uma grande celebração com Santa Ceia. E a foto anterior é uma foto de que quando nós saímos, a cada 2 meses, nós saímos, nos encontramos, tem um ponto de encontro no centro de Burgos, nos encontramos ali e saímos em duplas, para orar, interceder pela cidade. Então, nós vamos na prefeitura, nós vamos em órgãos do governo, ou vamos na universidade, vamos em lugares onde representa, de certa forma, a cidade. Então, inclusive, a Catedral de Burgos é uma das catedrais mais bonitas da Espanha, mais conhecida. Então, nós saímos assim em grupos para interceder pela cidade. E aí, parte também, foi o primeiro ano. Isso foi o primeiro, nós demos início oficialmente no dia, se eu não me engano, foi dia 1º, que caiu o dia 1º mesmo de junho, o primeiro domingo de junho de 2015.
2023. Agora, dia 7, nós vamos completar 3 anos. Já estamos aí organizando um acampa aniversário. Vai ser uma bênção. Ore por esse tempo, porque é um tempo de encontro com Deus. Então, esse é o nosso... E o nome da nossa igreja se chama Fuente. Por quê? Porque é uma palavra muito comum na cidade, muito vista e aceitável, e não distancia as pessoas, se aproxima, e até mesmo porque nós temos Jesus como a nossa fonte de vida. Nós temos uma visão clara de projeto, comentei hoje pela manhã, nós temos uma visão clara, 4 palavras-chave do nosso projeto, da nossa igreja, são os pilares da nossa igreja. Nós, em espanhol, a nossa visão é assim: vivimos como uma família, sendo transformados por Jesus, descobrindo nosso propósito e cumprindo a missão de Deus em Burgos. Esse é o nosso desejo e aquilo que Deus tem colocado no coração. Ore por esse novo desafio. Nós entregamos esse projeto em Miranda de Ebro porque sentimos que era momento de dar um passo e concentrar todo o nosso esforço nesse novo projeto de Burgos. Então, é um grande desafio porque temos que mudar uma vez mais dessa cidade onde nós estamos para essa outra cidade, e tem sido uma dificuldade muito grande. Nós ainda não estamos procurando apartamento, mas existe uma crise muito grande na Europa e na Espanha especificamente de aluguéis. É muito difícil, além de serem muito caros, também é muito difícil. Um apartamento é anunciado de manhã, à tarde já está alugado. Mas desde o início de 2010 até hoje, Deus tem sempre aberto portas e não vai ser diferente. E com certeza não vai ser diferente. Então, esse é também um projeto do Senhor. Orem por nós nesse desafio e orem pela equipe que está lá trabalhando. Gente com coração na obra do Senhor. Amém? Nós estamos orando por pessoas. Começamos orando sábado à noite. Oramos por alguém que você conhece. Acredito que você ainda lembra aí, quem estava sexta-noite ainda lembra dos nomes, 1 ou 2 nomes que você começou a orar, desculpa, sexta-noite, parece que o tempo passa muito rápido. Ontem à noite, nós começamos a orar por esses nomes. Então, quem não estava nem ontem à noite, nem hoje pela manhã, quero que você pense em um nome, ou 2 pessoas, ou uma pessoa que você gostaria de que essa pessoa tivesse um encontro com o Senhor Jesus. Que você vai se colocar diante do Senhor, porque você vai pregar o Evangelho para essa pessoa. Começamos com oração, para que Deus abra portas, para que Deus prepare o caminho, tanto prepare o teu coração, como também o coração dessa pessoa que vai ouvir o Evangelho. Mas é preciso orar, e eu quero e gostaria de desafiar vocês a que vocês começassem a orar por essa pessoa, ou essas pessoas, para que daqui a 1 semana ou 2 semanas você começasse a atuar. Ou em qualquer momento que Deus te mobilizar, fala agora, ou faz isso, faz aquilo. Atento àquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Então vamos orar? Pensou em 1 pessoa, 2 pessoas? Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos e nos colocamos diante de Ti uma vez mais. Sabemos que o desafio de pregar o Evangelho, Senhor, é grande e nós nos sentimos tão pequenos, tão desafiados, Senhor, a algo que foge muitas vezes ao nosso controle, porque são corações, são pessoas que respeitamos, que amamos, e muitas vezes nós não sabemos ou temos medos, ou criamos ou construímos barreiras, Senhor, que nos impedem de pregar o Evangelho, de ser efetivo na pregação do Evangelho. Eu te peço que o Senhor trabalhe no nosso coração, primeiramente, preparando-nos, Senhor, mobilizando nosso coração, colocando e derramando no nosso coração do Teu amor, Senhor, cada vez mais, essa paixão imensa pelas pessoas, por aqueles que precisam conhecer a Ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor também prepare a esses Pedros, a essas Carmes, a esses Joões, Senhor, a essas pessoas que estamos orando desde ontem. Eu te peço que o Senhor prepare esses corações para ouvir o Teu Evangelho, para ouvir a Tua palavra, e que eles sejam impactados, Senhor, pela mensagem, Senhor,
da tua palavra transmitida por teus servos, pela vida, Senhor, que refletirá, Senhor, o teu amor e a tua graça. Eu te peço que o Senhor nos use em tuas mãos, mas eu te peço, Senhor, também que tu nos dê coragem para atuar, para agir, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a tua bênção, Senhor, e a tua presença para a tua glória e honra, Senhor. Amém. Ontem à noite nós falamos comentei, refletimos um pouco sobre o nosso tema tem a ver com que eu preciso viver, vou viver, eu quero viver a missão de Deus. Um desejo e uma vontade e uma disposição de se colocar diante do Senhor. Quero, Senhor, viver, me comprometo contigo, quero obedecer o teu ídolo, o ídolo de pregar o Evangelho. Então, nós falamos muito sobre o discipulado, porque o Senhor Jesus disse que vão e façam discípulos. Então, eu preciso entender de que quem faz sou eu preciso ir e fazer de alguma forma, transmitir o Evangelho para essas pessoas e ajudar essas pessoas a se aproximar de Deus. Nós somos facilitadores, nós somos usados por Deus para ajudar as pessoas a se aproximar de Deus. Quem sabe a gente pensa assim, mas como é que se faz isso? A gente complica demais as coisas, mas eu quero que você pense que isso também pode ser de uma forma natural, orgânica, espontânea, e que isso pode acontecer de qualquer forma. Quem sabe, sim, é verdade que Jesus, hoje nós falamos um pouco, ele é o nosso modelo principal. Então, se eu quero me inspirar e descobrir como é que eu posso fazer isso, eu preciso ir ao modelo, que é Jesus, e buscar nele, e ler a palavra, e me inspirar com a vida de Jesus e como ele viveu isso. E se ele é meu modelo, eu preciso viver isso. Então, nós descobrimos que, nós comentamos de que um discipulado, e esse processo discipulado tem que estar focado em 4 coisas diferentes. Tem que estar focado no Evangelho, né? E eu preciso entender de que eu sou completamente dependente de Deus. Quer dizer, que tudo que ocorrer nessa vida e tudo que vai passar na vida do outro, não é por mérito meu, não é porque eu fiz nada. Eu sou canal, eu sou servo, eu sou instrumento de Deus, mas é porque Ele vai fazer. É porque Ele faz. Então, se eu me centro e me foco no Evangelho, eu estou centrado em Cristo. Eu estou focando vamos dizer assim, vou usar essa palavra, não me entenda mal, minha energia, né, meu esforço em Deus completamente, e não em mim mesmo, nos meus méritos, no meu conhecimento, nas minhas capacidades, nos meus estudos, seja o que for, do que for na vida, mas é por causa dele, e é por ele, e é para ele. Então, entender isso, focar no Evangelho. Depois vimos sobre as relações, porque não tem como discipular sem relacionamento. Então, preciso ter relacionamento, preciso me relacionar com pessoas para ajudar essas pessoas. Não tem como fazer discipulado só com os joelhos dobrados no chão. Eu preciso contato, eu preciso conversar, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso ter relacionamento. Depois vimos também sobre a questão da obra do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está falando contigo, está falando comigo? E, por último, nos resultados. O que é que você vai fazer com aquilo que Deus está falando ao teu coração? Qual é a tua posição? Qual é a tua decisão? Vai se comprometer mais? Vai mudar? Vai fazer um esforço para obedecer aquilo que Deus está falando contigo, ou vai simplesmente esquecer disso? Então, voltado aos resultados, com base naquilo que Deus quer fazer. E Deus está falando. Hoje nós falamos um pouco sobre o nosso modelo principal. Jesus é o nosso modelo. E vimos que ele se focalizava nas pessoas. Ele se aproximava, ele não esperava que as pessoas viesse até ele ia atrás das pessoas. Nós vimos que ele demonstrou em vida, ele foi o exemplo perfeito de como servir, de como fazer. Ele ensinou os discípulos, teoricamente, mas ele mostrou na própria vida como é que se fazia. Ele não mandava fazer e não demonstrava. Ele demonstrava primeiro, enquanto também ele ensinava. Ele era a própria revelação de Deus. Ele mesmo disse que quem
quer conhecer o Pai, tem que conhecer o Filho. Através dele se conhecia quem era Deus. Então, nós encontramos esse modelo perfeito em Jesus Cristo. Agora, hoje, eu pensei que estaria bem, porque pensar em algo mais a nível pessoal, em termos de como eu vou fazer discípulo, de como é que eu vou responder a esse chamado de Deus, a esse ir do Senhor. Eu sei que eu preciso fazer discípulo, eu sei que eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso aprender com Jesus, olhar para Ele, mas como é que eu estou? Como é que você está? Como é que você se encontra? E aí, lendo esse texto, Deus me fez olhar para alguns aspectos deste chamado de Isaías, que encontramos no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que vocês conhecem muito bem esse texto, e eu gostaria de ler juntamente com vocês. Quero falar nessa noite sobre, com base a essa conferência, que eu vou viver a missão de Deus, pensando nessa entrega, nesse compromisso que eu preciso assumir. Então, hoje, quero falar sobre o chamado de Isaías, uma entrega ao ID, assumir o compromisso diante do Senhor. O texto de Isaías diz assim, desde o capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Eu entendo que a nossa base, o nosso fundamento, que faz com que a gente obedeça e queira servir ao Senhor, está em nosso relacionamento com Deus, está na nossa vida com Deus. A nossa base para tudo, a nossa fonte para tudo, está em Deus, não está em nenhum outro lugar. Eu posso estudar o que for, que é bom, é muito bom, me aperfeiçoar em muitas áreas diferentes, para ajudar as pessoas, para usar como ferramentas para chegar até as pessoas. Mas sempre, 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 a minha base, a minha fortaleza, o meu lugar de renovação, o meu lugar de transformação, o meu lugar de recarregar, vamos dizer, chamar assim, a bateria do nosso coração está sempre em Deus, e nada mais. Então, a nossa entrega a esse ir, a nossa entrega a esse viver a missão de Deus, é resultado de um processo de Deus no nosso coração. É obediência, evidentemente, é uma decisão que eu preciso tomar em obediência ao Senhor, mas é resultado também de um processo de Deus nas nossas vidas. E também é um completo reconhecimento de nossa dependência de Deus e de um compromisso total com o Senhor. Se eu entreguei minha vida a Ele, não entreguei parte da minha vida, eu entrego toda a minha vida.
e quero viver em obediência ao Senhor. Esse texto não fala exatamente o que Isaías foi fazer no templo. Isso nós não encontramos aqui. Mas entendo eu, e quero aqui especular um pouco, vamos dizer assim, pensar que se ele foi ao templo, ele foi para algo provavelmente a nível espiritual. Quem sabe ele foi para orar. Quem sabe ele foi para oferecer algum sacrifício, ou pedir, ou buscar o Senhor, não sei. A Bíblia não diz, mas quero entender eu que foi com algo, com um propósito espiritual, de estar, quem sabe, na presença de Deus mesmo, não sei. A Bíblia não diz, mas a verdade é que esse dia, esse momento foi marcante na vida dele, de tal forma que ele escreve dizendo o ano que isso aconteceu. Como nós, muitas vezes, eu lembro do dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e lembro do dia e da hora e do que Ele me falou, e o momento, o ambiente, e em que situação eu estava quando Ele também falou no meu coração sobre a obra missionária, sobre me levar para um lugar distante. Eu lembro de tudo isso, porque marca a nossa vida. Mas o que eu quero falar nessa noite, com base nisso, não é de um momento específico. Não é um dia que me aconteceu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, no ano passado. Não, é aquele momento constante e permanente que eu tenho na presença de Deus. Eu preciso estar lá sempre, porque senão eu vou vazio. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo, eu não posso falar daquilo que eu não experimento. Eu preciso falar daquilo que o meu coração está cheio. E se está cheio de Deus, eu vou falar de Deus. Se está cheio da sua presença, eu vou falar daquilo que o meu coração está fervendo. Vai ser minha prioridade. Então, não penso aqui em relação a Isaías, a um encontro específico. Penso e quero trazer para a nossa realidade. A primeira coisa que Isaías teve foi esse encontro com Deus, que mudou a sua vida. Ele foi impactado pela glória de Deus. E aí penso no meu devocional, penso no meu momento de oração diário, penso nos meus momentos que eu tenho com Deus. Para mim, a oração, ela tem meus momentos, sim, eu posso ter meus momentos, mas minha oração, minha vida de oração é constante. Você pode orar quando você está dirigindo, inclusive, você pode orar quando você está trabalhando, você pode orar quando você está cozinhando, você pode orar em qualquer momento e nada nos impede. Claro que o Senhor Jesus disse de outra forma para entender, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai em secreto vai te escutar, não é? Mas não significa que a oração é só assim, porque ele orou diante das pessoas, ele orou no monte, ele orou em várias situações. Então eu entendo que a oração, eu preciso buscar o Senhor em todos os lugares, eu preciso manter a minha vida na presença de Deus, e não tem outra forma do que se apresentar ao Senhor constantemente. Então, a primeira coisa que nós encontramos nesse texto é esse encontro com Deus, esse momento em que Deus toca no coração de Isaías, esse momento em que ele é impactado pela presença de Deus. Quantas vezes, quantos momentos nós temos na presença do Senhor? Então, começa por aí, como vai a tua vida devocional, como é que você busca o Senhor, porque teu alimento está aí, é onde Deus nos levanta, é onde Deus nos renova, é onde Deus fala, é onde Deus toca no nosso coração. Nós temos uma grande dificuldade para fazer uma coisa, meditar. Nós não meditamos. E a Bíblia diz que Salmo capítulo 1 e outros mais, fala da meditação. Bem-aventurado, ele fala, aquele que não anda, mas depois ele disse que dia e noite, medita na lei do Senhor de dia e de noite. E o seu prazer está na lei do Senhor. E meditar não é como os orientais, que esvazia a sua mente. Não, meditar, no nossa linguagem, é encher da palavra de Deus, encher da presença de Deus no nosso coração. Às vezes eu penso, quando eu falo em meditar, não sei se vem à mente de vocês também isso, é como, sabe, a vaca que come todo dia e, como diz, rumina. E de noite, ela rumina. Mais ou menos, é um exemplo um pouco, né? Mas é trabalhar com aquilo que Deus está falando no nosso coração. É você pegar um texto bíblico e, quem sabe, passar a semana toda pensando naquilo,
né? É você meditar pela manhã no texto bíblico e começar, Senhor, mas o que é que o Senhor quer falar isso ao meu coração? Mas também, quem sabe, é preciso um momento de silêncio, um tempo. Você vai ao parque, senta e fica pensando, Senhor. Eu gosto muito de fazer isso caminhando. Vou fazer as minhas caminhadas e aí vou pensando naquilo que Deus está falando no meu coração, porque Deus sempre está falando no nosso coração. Mas eu preciso ter essa atitude de buscar a presença do Senhor. Às vezes a gente usa essa expressão, agora vamos entrar na presença do Senhor. Nós nunca devemos sair. Eu sei que usamos como mais ou menos no momento de louvor, vamos cantar e dizemos, agora vamos entrar na presença do Senhor. Não, nós nunca devemos sair da presença do Senhor. Então eu preciso alimentar, eu preciso desse encontro com Deus, porque vem a segunda coisa necessária. Vem aquilo que Isaías, ele consegue ver quando ele se encontra com o Senhor. Não a glória de Deus. Ele olha para ele mesmo, para a sua necessidade, para a sua condição humana. E a segunda coisa realmente que encontramos aqui é que nossa entrega a esse ídolo depende também de uma confrontação com a nossa própria realidade espiritual. Porque quando Isaías ele contempla Deus, ele não só vê a glória de Deus e tudo que ele contempla naquele momento, mas ele grita e diz, ai de mim, que vou perecendo. Ele olha para a sua própria condição espiritual e como ele se encontra. Não tem ninguém que possa se aproximar de Deus, alguns querem fazer isso, mas jamais vão conseguir, e falar com Deus à mesma altura. Ninguém pode chegar diante de Deus e exigir nada. Ninguém pode chegar diante de Deus e mandar que Ele faça ou desfaça a coisa. Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso que quando nós estamos diante do Senhor, nós nos ajoelhamos. Nós vemos quem somos de verdade. Nós podemos vir para a igreja todos bonitos, todo muito bem perfumado, aqueles que têm cabelo bem peinado também. E podemos enganar, né? E perguntamos, e aí, meu irmão, como você está? Estou bem. E nós, pastores, temos isso acontece comigo, acredito que com todos também. Conhecemos mais ou menos onde sentam os irmãos na igreja, né? Porque às vezes sentamos no mesmo lugar. Eu mesmo, nesses 3 cultos, quase que eu já consigo identificar alguns irmãos que sentou no mesmo lugar nesses 3 cultos. E às vezes conhecemos também a cara de muita gente. E quando perguntamos, meu irmão, como você está? Aí a gente olha assim, alguma coisa está acontecendo. E perguntamos, como você está? Estou bem, pastor. Você está bem mesmo? Bom, aí vamos aí, né? Mas você, conta. Aí, se você insistir, a pessoa abre o coração, às vezes até termina chorando e falando um monte de coisa. Por quê? Temos a tendência de sempre demonstrar o que nós não sentimos. Mas diante de Deus, meus irmãos, nós somos completamente autênticos. Porque Deus nos vê como nós somos. Não tem como ocultar. O salmista Davi dizia que antes que as palavras saíssem da boca dele, o Senhor já conhecia os seus pensamentos. Ele conhece como você está. E quando estamos diante do Senhor, como aconteceu com Isaías, ele viu a sua própria condição espiritual. Ele gritou desesperado, como um grito de desespero, dizendo que vou morrer, aqui mesmo acaba a minha vida, porque eu sou um pecador. Porque não tem como chegar diante de Deus e não se sentir como Paulo fala, o pior de todos os pecadores. Porque Deus é santo. E nós quem somos? Porque Deus é todo-poderoso. E nós o que temos? Porque Deus é o que é. E nós não somos nada. Então, esse reconhecimento de quem somos, como estamos, de Deus, inclusive, até nos revelar a nós mesmos quem somos. Porque muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Achamos que somos, mas não somos nada. Até quando Deus diz assim, não, isso daí é coisa da tua cabeça. Você é assim, porque é Ele que conhece o profundo do nosso coração. E Ele é o único que pode revelar a você mesmo, a mim mesmo, quem de verdade eu sou e
quanto eu preciso dele. E a terceira coisa que acontece aqui é que aqui Deus é maravilhoso, né? Porque Ele não só nos mostra a ferida, mas Ele também nos dá a cura. Deus é maravilhoso. Deus sempre nos levanta. Ele não nos deixa caído. Ele mostra a tua condição, mas Ele te levanta. E aqui a terceira coisa que nós encontramos é que, disse que logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com Atenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado perdoado. Ele trouxe cura, transformação, renovação ao coração de Isaías. Mas foi preciso Isaías estar na presença do Senhor. Foi preciso ele reconhecer e ver e enxergar como em um espelho quem de verdade ele era, para que ele pudesse se considerar como tal e Deus então pudesse fazer a obra, ou pudesse modificar e transformar o coração dele. Se nós não estamos na presença de Deus, nada disso vai acontecer. Porque sempre vamos pensar que somos o que de verdade não somos. Isso demonstra uma dependência, demonstra que eu preciso que Deus me ajude a ser e a viver o que Ele quer fazer, realizar na minha vida através de mim. Porque sem Ele eu não posso fazer nada disso. Por isso que diariamente estar na presença do Senhor é importante para que Ele nos mostre, para que Ele fale, para que Ele toque, para que transforme, para que Ele modifique o nosso coração, para que nós possamos entrar em sintonia com a Sua vontade. Sabe, irmãos, nós passamos muitas situações, às vezes, no ministério, que chega momento, que eu confesso que momentos que a gente chega a pensar e dizer assim, aqui acabou tudo. Aqui acabou. Aqui tenho que voltar, não sei o que é que eu vou fazer. Mas quando a gente procura em Deus, que Senhor, me ajuda a entender, traz ao meu coração os teus pensamentos, o que é que o Senhor quer com tudo isso? Porque é muito difícil compreender aquilo que Paulo fala, que todas as coisas cooperam. É difícil entender. Eu não sei, Paulo, todas as coisas cooperam para o bem, mas Senhor, isso para mim não coopera para nada. No momento que a gente está na situação, a gente diz, não coopera para nada. Depois a gente descobre, né, o que é que Deus queria fazer. Mas eu lembro que muitas vezes, aí eu descobri, em muitas circunstâncias, que Deus não só cura o corpo físico, Deus também cura o nosso coração. Ele transforma. A circunstância continuava ao meu redor, ainda não muito favorável, mas o meu coração estava completamente restaurado no Senhor. Determinado dia, chamei um pastor, amigo meu, lá de Esteio, do Rio Grande do Sul, conversando com ele, que estava numa situação muito complicada e tal, e orando, e conversamos, e ele orou, e nós oramos. Eu senti literalmente, irmãos, Deus tirando o peso do meu coração. Aí foi ali que eu disse, Deus é maravilhoso. Ele cura o nosso coração. Ele cura a nossa alma. Nós acreditamos nisso. Mas muitas vezes a gente diz assim, quase somos Tomés, né? Preciso ver, preciso viver para crer. Nós somos, infelizmente, somos assim. E Deus, pela sua graça e misericórdia, sabe que nós somos assim. Mas precisamos nos aproximar de Deus, porque ali tem renovação, ali tem cura. Porque eu não posso ir para o que eu falei ontem, para o que eu falei hoje pela manhã, não posso falar daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não experimento, porque quem é advogado sabe, eu não sou advogado aqui, desculpa se eu falo aqui besteira, mas que quando eu vejo pelos filmes, né, que a gente assiste, vai num julgado, nós temos os testemunhas, tanto que é chamado pela acusação, como da defesa também, né? Os advogados chamam um ou outro. Mas quando se chama uma testemunha e fala daquilo que ele não viu, daquilo que ele não percebeu, daquilo que ele não experimentou, se chama de quê? Uma falsa testemunha. Mas quando aquele fala a verdade, ele até fala com autoridade, não, porque eu vi, porque eu senti, eu cheirei, eu observei, eu experimentei, eu estava lá presente.
Nós somos essas verdadeiras testemunhas, que só podemos falar e somos enviados para falar daquilo que nós mesmos experimentamos. A nossa salvação, a nossa entrega, a nossa transformação de parte de Deus no nosso coração, é porque Ele produz em nós, para que eu possa também chegar ao meu vizinho, chegar ao meu amigo e dizer, olha, de fato, Deus transforma e muda a circunstância. Porque eu vivi. E às vezes nem é necessário, porque a tua família vê isso. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa, e um pouco que as irmãs, que meu irmão, não gostava muito da situação. Mas hoje em dia, menos meu pai, ainda não se encontrou, mas todas as minhas irmãs estão na presença do Senhor, quer dizer, vivem e servem ao Senhor. Minha mãe já foi para a glória, mas servindo ao Senhor. Um dia a gente se encontra. Aí eu dou todos os dias das mães, eu dou todos os abraços que eu puder dar. Mas a verdade é que começa por aí, porque muitas vezes as pessoas precisam ver, geralmente, aquilo que Deus tem feito na tua vida, esse primeiro impacto, aquilo, para que veja as tuas boas obras e glorifique ao teu Pai que está nos céus. Eles precisam ver. E aí só assim, esse encontro com Deus, reconhecendo a nossa total dependência e sendo transformado pelo Senhor, podemos dar a resposta a esse eu vou, eis-me aqui. Foi quando Isaías, então, depois de tudo isso, no versículo 8, ele escuta, ele diz que ouvi a voz que conclamava e dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? E a resposta dele foi, eis-me aqui. Nós não podemos ir de qualquer forma, mas precisamos começar colocando nossas vidas na presença do Senhor. Quero orar contigo. Nós não podemos, ultimamente eu tenho aprendido muito com, sempre sair com uma ação prática. Nada é teoria, porque amanhã, quem sabe, ou terça-feira, alguns às vezes nem lembram do que foi pregado. Às vezes, quantas mensagens? Quem sabe, eu não vou perguntar da pregação do domingo passado, mas às vezes nós nem lembramos, porque não levamos à prática. Qual é o momento de devocional que você tem? Qual é o tempo que você passa na presença do Senhor? Qual é o melhor momento? De manhã? De tarde? De noite? Qual é o melhor momento? Só você sabe. Peço que você pense nisso. Coloque metas para essa semana. Um horário específico. Um tempo específico. 2 minutos? 5 minutos? 10 minutos? Não sei, você que sabe. É você que conhece a tua vida. Mas pense no teu coração agora. Qual é o momento que você vai começar a dedicar? Se você já faz, amém, continue fazendo. Mas comece a dedicar esse tempo na presença do Senhor. Se apresente. Inclusive sem saber o que é que vai acontecer. Mas, Senhor, eu estou aqui. Eu me coloco em silêncio porque eu não sei nem o que é que eu vou falar. Mas pare um pouco para ouvir a voz de Deus. Pense no momento, pense no tempo. E a partir de amanhã, comece a viver isso. De uma forma intencional. E deixe que Deus faça. E que a resposta tua seja a mesma de Isaías. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado porque eu sei que nós somos completamente dependentes de Ti. Diante de Ti, Isaías, de profeta, Senhor, teve um encontro contigo, mas também um encontro com Ele mesmo, e foi transformado. Nós precisamos, Senhor, desse encontro contigo. Nós precisamos parar da nossa correria, do nosso dia a dia, e ter tempo para Ti. E também enquanto viver, Senhor, e tudo dentro daquilo que nós fazemos, precisamos pensar que nós podemos manter nossa vida, nosso relacionamento contigo constante e permanente, Senhor. Preciso, a minha vida, de Ti. Eu tenho certeza que todos nós precisamos de Ti.
E eu te peço que tu nos cubra com a tua graça, com o teu amor, e que nos enches da tua presença. Mas o Senhor ajuda-nos a ver quem de verdade somos nós e em que condição estamos nós, porque queremos ir a esse mundo aí fora, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho, e falar daquilo que nós vivemos contigo, e falar daquilo que o nosso coração está cheio, e falar daquilo que o Senhor quer falar através das nossas vidas. Nós somos portadores dessa mensagem maravilhosa, plantadores dessa semente que brota, germina e produz frutos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos renove e que o Senhor nos impulsione com o teu Santo Espírito para ir e fazer a tua obra, no nome do Senhor Jesus. Desperta, Senhor, nosso coração. Levanta-se e acorda aquele que está dormido ou adormecido por alguma circunstância. E cumpre, Senhor, através de nós, em nós e através de nós, a tua missão, para a tua glória e honra. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos cantar uma música. Zenaide, pode, por favor. Tem uma música que nós cantamos que se chama que a única razão da minha adoração é o Senhor Jesus. Eu sempre toquei em violão que tem corpo. Isso aqui está sem corpo. Eu gosto dessa música porque realmente ele é a única razão da nossa adoração, não é? Em tudo. Então precisamos viver isso. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.